Mary C. Neal, uma cirurgiã ortopédica estadunidense, sofreu um acidente de caiaque enquanto DSFRUTAVA de umas férias no Chile. Após virar a canoa que a transportava, seu corpo ficou submerso por 15 minutos, um lapso de tempo dramático que, por outro lado, lhe ofereceu a oportunidade de viver uma experiência próxima da morte. Apesar disso, esse transe teve outra consequência inquietante. Certas entidades angélicas começaram a se comunicar com ela e lhe PREVIRAM eventos devastadores. A seguir, veremos a arrepiante experiência premonitória de Mary C. Neal. Ano 1999. O verão chileno recebia de braços abertos Mary Neal e seu marido. Eles estavam praticando caiaque, na verdade, eram especialistas no assunto. Mas, naquele dia, esta cirurgiã de Wyoming iria enfrentar a morte naquele rio. Um acidente dramático a deixou presa em uma torrente. Submersa sob as águas, ela tentou desesperadamente pôr a cabeça para fora da água para poder respirar, mas logo percebeu que não havia nada a fazer. As tentativas de resgatá-la eram inúteis e seus amigos logo perceberam que seus esforços para salvar uma vida estavam se transformando em uma missão de resgate de um cadáver. Finalmente, conseguiram retirar seu corpo, amoratado e inchado após cerca de 14 minutos. Imediatamente, começaram a praticar a reanimação cardiopulmonar nela, mas alguns dos presentes até aconselharam que desistissem, pois se conseguissem reanimá-la, ela seria apenas um vegetal. No entanto, Mary voltou a respirar. Com os joelhos e ligamentos das pernas quebrados, ela recusou receber tratamento no Chile. Ela queria voltar o mais rápido possível para o ZEUA, para ser tratada no Hospital Jackson Hole, onde tinha bons amigos e poderia se reunir com seus filhos. No entanto, dada a sua condição de saúde, a viagem de volta foi um inferno. Apenas consciente, chegou em Jackson Hole com pneumonia avançada e síndrome do desconforto respiratório agudo. Essa reação inflamatória do tecido pulmonar geralmente se desenvolve após 24 ou 48 horas, interferindo na capacidade de trocar oxigênio e frequentemente levando à morte. Com um tom solene, meu internista disse ao meu esposo que provavelmente eu não sobreviveria àquela noite. Mary Neal escreveu um livro intitulado Céu e de Volta, no qual relatou sua experiência com todo detalhe. Assim, o momento de sua morte é descrito da seguinte forma. Era como se tivesse sido libertado da minha alma, eu me elevei e saí da água, atravessando imediatamente a superfície. Lá, encontrei um grupo de 15 a 20 almas ou espíritos humanos, que pareciam ter sido enviados por Deus. Eles me receberam com a maior alegria que eu jamais tinha experimentado ou imaginado. Não consegui identificar cada um dos seres espirituais por seu próprio nome, mas sabia que eram mensageiros de Deus e que os conhecia desde tempos imemoriais. Além disso, explico como me senti ao experimentar essa sensação muito próxima à morte. Sempre acreditei que afogar-se seria uma forma terrível de morrer, mas para mim foi algo indolor, sem medo, pacífico. Não senti em nenhum momento medo ou ânsia por ar. Não senti nenhuma dor, apesar de minhas pernas estarem quebradas. Na verdade, eu me sentia maravilhosamente bem. Além disso, a cirurgiã descreveu os seres espirituais que observou como corpos resplandecentes, cuja presença preenchia todos os seus sentidos, de tal forma que ela podia até mesmo se comunicar com eles sem a necessidade de falar. A partir desse lugar em que estava, cercada por entidades espirituais, ela pôde dar uma olhada em seu corpo, jogado no rio, com o qual ela não se identificava completamente. Na verdade, parecia-lhe mais uma casca velha. Ela continuou sua jornada acompanhada por esses seres, até chegar a uma espécie de sala, bela e transparente. Lá, segundo ela pôde sentir o amor puro, absoluto e incondicional que emanava por todos os lados. Compreendi que estava pronta para entrar na sala e ansiava estar novamente perto de Deus. No entanto, um importante obstáculo se interpunha. Tom Long e seus filhos continuavam me pedindo para voltar. Cada vez que eles imploravam para eu respirar e retornar, eu me sentia obrigada a voltar ao meu corpo e respirar uma vez mais antes de seguir meu caminho. Isso se tornou tedioso e a insistência deles me causou bastante irritação. Eu ficava irritada com o fato de não me deixarem partir. Apesar disso, continuei em frente para conseguir entrar na sala mágica, quando de repente uma sensação opressiva de tristeza e pena abateu-se sobre meus acompanhantes, e a atmosfera ficou densa.
Eles me explicaram que ainda não era o meu momento de entrar na sala, que minha jornada na Terra não havia terminado, que eu tinha mais coisas a fazer e que precisava voltar ao meu corpo. A Maria não ficou satisfeita com estas notícias, mas teve que voltar, com a promessa de que em breve receberia mais informações. O que aconteceu? No hospital de Jackson Hole, enquanto estava deitada na cama, refletindo sobre o propósito do seu acidente, ela recebeu a visita de um anjo. Ou assim lhe pareceu, embora não soubesse se era um anjo, um mensageiro ou o próprio Cristo. Em qualquer caso, ela estava convencida de que vinha de Deus. Eles tiveram uma conversa em que Maria tomou nota mental de importantes ensinamentos espirituais que ela interpretou. Em sua segunda visita, o suposto anjo explicou algumas das razões pelas quais ela havia sido trazida de volta à vida terrena. De acordo com a misteriosa entidade, Maria deveria compartilhar sua história e experiências, ajudar outros a encontrar o caminho para Deus e, acima de tudo, ser um apoio sólido para sua família após a morte de seu filho. Esta última notícia a impactou muito. Como vemos, Mary Neal havia retornado à vida, mas não a uma existência normal, e sim a outra na qual recebia visitas de estranhos seres aos quais ela identifica como seres de Deus. Mas, e se na realidade se tratasse de alucinações? Será que os sedativos contra a dor estariam causando aquelas percepções sensoriais completamente incomuns? Logicamente, saber que seu filho não chegaria a completar 18 anos foi uma carga quase insuportável. Um mês antes de Willie completar 18 anos, a inquietação se transformou em ansiedade constante. Seu filho teve um pequeno acidente de carro e, enquanto tentava resolver os documentos do seguro com o outro envolvido, ele ligou para sua mãe para contar e pedir conselho. Willie perguntou ao outro motorista se ele queria falar com sua mãe por telefone. Foi nesse momento que o homem sacou uma arma e houve um momento de tensão. Mary, angustiada do outro lado da linha telefônica, gritou para seu filho sair correndo dali. Nada aconteceu, então ela acreditou que, apesar do que o anjo havia lhe dito, Willie não morreria naquele momento, e que o curso de sua vida havia mudado porque ela havia voltado da morte e estava ali, do outro lado do telefone, para dizer ao seu filho que se afastasse do perigo, salvando-o, talvez, de um tiro mortal. No entanto, eu estava enganada. Willie comemorou seus 18 anos, mas faleceu no ano seguinte em um acidente de esqui. Foi um momento extremamente difícil e o relato que encontramos nas páginas de seu livro conta da enorme dor que a perda de seu filho lhe causou. Mas como ela chegou a se atrever a compartilhar uma experiência tão íntima e pessoal com o resto do mundo, chegando até mesmo a publicá-la? Mary responde dizendo que este livro é muito pessoal e não algo que ela teria escolhido fazer em circunstâncias normais. Meu marido e eu sempre fomos pessoas reservadas, não sei nada sobre escrever e, na verdade, não me sinto confortável falando em público. No entanto, quando fui enviada de volta à Terra, recebi o mandato de compartilhar minhas experiências com outras pessoas e ajudá-las a transformar sua esperança ou fé nas promessas de Deus. Escrever, Heaven in the Back, foi a resposta obediente ao que Deus esperava de mim. Eu sei que esta é uma história muito privada e muitas vezes dolorosa de compartilhar, mas também é um privilégio, porque posso ajudar outros a alcançarem sua transformação. Não podemos negar o caráter messiânico desta resposta, nem que suspeitamos que esta mensagem marcadamente cristã não é produto do acaso. Mary falava de anjos, de Jesus Cristo, do céu, de Deus, e sabemos que ela era líder de sua igreja e que não escondia sua ligação com a religião cristã. Além disso, mencionou uma mensagem importante. As experiências de quase morte ocorrem em todas as culturas, todas as crenças, até mesmo entre os ateus. Na verdade, 50% dos não crentes afirmam ter encontrado Jesus durante essas experiências. A minha foi uma experiência cristã, mas trata-se de eventos muito privados e não pretendo dizer o que devem ou não acreditar. Porém, eu sei que Deus nos ama, não importa quem somos ou as circunstâncias particulares do nosso nascimento. Dado o fato de que as experiências próximas à morte podem ser tão diferentes entre si ao configurar os cenários e descrever os relatos, como Mary se sentiu durante a sua. Ela menciona que não tem linguagem adequada para descrever como é o céu, pois acredita que é como tentar descrever um mundo tridimensional usando uma linguagem bidimensional. No entanto, ela pode perceber uma plenitude de beleza e colorido,
mas com uma intensidade muito distante de qualquer experiência que ela poderia ter tido na Terra. Visualizo todas as cores do arco-íris e mais, todas ao mesmo tempo. Eu as via, sentia, experimentava e entendia toda a essência das tonalidades, cujos aromas eu era capaz de perceber. O cheiro das flores estava igualmente magnificado e tudo parecia explodir no meio de um amor por Deus, completo, penetrante, que abrangia tudo. Acredito que Deus envia seus mensageiros mais amáveis para nos recolher no momento de nossa morte e nos fala de forma que entendamos e apreciemos. Por exemplo, todos os que vivenciam uma experiência próxima à morte descrevem uma grande beleza, mas os detalhes dessa beleza variam conforme quem a expressa, assim como acontece na Terra. Eu respondo às cores, às flores, aos aromas, etc. Outras pessoas podem responder mais à música ou aos animais, e é isso que exaltam. Mas todos descrevemos o tangível amor de Deus. Não é a primeira vez que um médico tem experiências desse tipo próximas à morte. O professor de anatomia Francisco Martínez Soriano, o doutor em medicina e cirurgia Miguel Ángel Pertierra e o neurocirurgião Eben Alexander, entre outros, têm testemunhos reais e impactantes desse tipo. Esta última pessoa testemunhou o seu caso, apesar de ter declarado o seu ceticismo em relação a esse tipo de experiências, mudou radicalmente de opinião quando lhe coube vivê-lo em primeira pessoa. Na verdade, Alexander escreveu um livro intitulado precisamente Prova do Paraíso, enfatizando assim a sua conversão. Costuma-se dizer que há um antes e um depois de uma experiência desse tipo. As pessoas que as viverão garantem isso. E é que, seja qual for a natureza da breve incursão no outro lado, faz com que seus protagonistas voltem à vida mudados, e o caso de Mary Neal não é uma exceção. Afinal, aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de ser protagonistas dessas experiências têm a sorte de possuir informações privilegiadas de um lugar ao qual muito poucos têm acesso. Dito isto, dou por terminado o vídeo. Não esqueças de apoiar o canal deixando o teu gosto e subscrição. Até a próxima!